Bom dia, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem? Se você quer fazer parte do grupo de profissionais que se interessa, que acha importante e que vai conseguir, assistindo aqui as nossas lives, a calibrar o olhar, a ficar com o olhar treinado para avaliar crianças, adolescentes e adultos que podem ter aí sinais de risco ou estar dentro do espectro autista, assiste aqui essa live que você vai aprender um pouquinho hoje sobre como avaliar adolescentes e adultos, ok? Essa é a ideia das nossas terças ao meio-dia e quintas-feiras às 20 horas, que é o diagnóstico na prática. A gente sabe o quanto é importante a experiência e a prática, e nem sempre isso é possível no dia a dia, né? E como capacitar as profissionais para isso, se não falando sobre a prática, dando exemplos. Então essa é a ideia das nossas terças ao meio-dia e nossas quintas às 20 horas. Tô vendo que tem alunas aqui do curso diagnóstico do espectro autista online. Tem mamães de pacientes que gostam de assistir, que sempre me dizem que assistem as lives, mesmo já tendo os filhos diagnosticados, né? Gostam de aprender sobre o espectro. E é bacana, até tô vendo aqui mães de pacientes com 9, 10 anos, e eu vou falar do adolescente e do adulto. Apesar do objetivo de hoje ser falar sobre as características para diagnóstico, eu vou falar um pouquinho também de repente, como eles funcionam na vida, né? No adolescente e no adulto. Bom, então o tema de hoje vai ser a avaliação diagnóstica do adolescente e do adulto TEA. Como eu me propus a fazer essa tem professoras também, show de bola. Como eu me propus a fazer essa live de terça-feira, meio-dia, na hora do almoço, muita gente não consegue assistir à noite porque trabalha, tá em atendimento, tá se deslocando para casa, fazer na hora do almoço, assim, vocês conseguem assistir enquanto vocês almoçam. Só que tá no meio do meu dia de atendimento, então assim, vai ser uma live um pouquinho mais curta, no formato aula, tá? Na quinta-feira eu vou abrir para comentários, para perguntas, sempre na quinta-feira vai ser mais interativa. Na terça-feira eu vou tentar passar mais conteúdos, então quem tiver perguntas eu vou pedir para clicar aqui na caixinha, na interrogação e mandar: olha, Patrícia, estudou comigo na faculdade, fazer uma interrogação, clicar na interrogação e mandar pergunta, porque mesmo que eu não responda hoje, isso pode ser tema de uma outra terça-feira, ou então juntar e eu responder através de um vídeo durante a semana ou nos stories, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que eu acho importante começar falando aqui é que a avaliação de crianças maiores, adolescentes e adultos é um grande desafio. Porque a maioria das escalas, dos livros, dos cursos, a maioria dos cursos são teóricos, mas a maioria dos cursos, escalas, tudo é voltado para o diagnóstico da criança e da criança pequena. Então, o nosso curso, inclusive, de diagnóstico e transtorno do espectro autista também é voltado para o diagnóstico da criança. Então, é um grande desafio, inclusive para profissionais com olhar calibrado, profissionais experientes, porque esse diagnóstico pode ser muito difícil por alguns fatores que eu vou elencar aqui com vocês, tá? Então, partindo do princípio que é um diagnóstico difícil, a gente já pressupõe que é preciso muito estudo, que provavelmente é preciso supervisão, capacitação, e que essa live não vai dar conta de explicar tudo na sua profundidade. A gente vai abordar os principais aspectos e vocês podem estudar mais, se aprofundar mais, tá? E a gente vai aqui abordar outras questões também em outros dias. Vamos lá. A avaliação de uma criança de até mais ou menos 5 anos, ela é composta por escalas, entrevistas com múltiplos informantes. Então eu posso entrevistar o pai, a mãe, a professora, a babá, enfim, eu posso observar essa criança em interação, né, as horas lúdicas, com a mãe, com a babá, com o pai, comigo, eu observo com a fono, eu vou observar ele na escola, as observações em contexto livre e estruturado,
múltiplas possibilidades de observação dessa interação. Para observar a comunicação, os comportamentos repetitivos, enfim, eu não vou me ater aqui aos critérios diagnósticos, tá? A gente consegue ver, para fazer o diagnóstico, muito marcadamente o critério A, o critério B, né? Os déficits na comunicação social na criança, e o critério B, os padrões repetitivos de comportamento muito claros, mesmo em crianças, vamos chamar assim, leve, né? A gente consegue ver isso muito claro. O critério C, que é um critério importante para o diagnóstico, importante, todos são importantes, né? Senão a gente não fecha. Mas o critério C, que é um critério de que esses comportamentos, né? Essas dificuldades lá do critério A e do critério B precisam estar presentes no início do desenvolvimento, ou seja, ali até os 36 meses esses comportamentos precisam aparecer, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. É fácil até os 5 anos, né? Porque o pai tá ali, tá preocupado, tá tudo fresquinho na memória, ou às vezes a criança está exatamente nessa faixa etária, a criança tá com 2 anos, 3 aninhos, ou tá completando 4, então tá tudo ali muito fácil. E a gente tem a possibilidade de ou observar aquilo ali na hora acontecendo, ou do informante dizer sim, ele não brinca, ele não olha no olho, ele não interage com outras crianças, ele enfileira os brinquedos, enfim. Muito bem. Vamos pensar isso numa criança um pouquinho maior, de 9, 10 anos, que já não brinca tanto. Então a gente perde a possibilidade de utilizar a hora lúdica, estruturada ou livre, como um instrumento de avaliação. Então a gente já precisa colocar algo aí no lugar. A gente também perde a possibilidade de gravar, né? Quem acompanha aqui as lives e quem já fez o curso, né, sabe que a gente, e lê também, né, gente, porque isso não é uma invenção aqui das profissionais aqui do Instituto, isso está descrito nas principais literaturas especializadas e nos projetos e programas especializados das universidades, enfim, é recomendação científica de gravar as avaliações para observar os comportamentos, para depois assistir, enfim. Isso não é possível com uma criança um pouco maior, né? Fica muito invasivo. Inclusive nas avaliações, no curso, às vezes elas perguntam, né? Mas com criança maior, você grava? Não gravamos, nem com criança maior, nem com adolescente, nem com adulto, tá? Só com as crianças pequenininhas. Bom, tem um alarme de carro aqui tocando. Bom, então nós não gravamos. Quanto maior a criança, nós temos menos escalas padronizadas para nossa população. Às vezes está traduzida, mas não está padronizada. E a possibilidade de fazer entrevista com múltiplos informantes também pode ficar diminuída. Então, às vezes ir à escola é uma coisa um pouquinho mais complicada, dependendo da funcionalidade da criança. Conversar com os pais também às vezes não é tão simples, enfim. O critério A e o critério B, em adolescentes e em adultos, e o critério C também tem uma diferença, assim, tem que ter todos esses critérios para fechar, tá? Isso não muda, os critérios não mudam para adolescente e para adultos, os critérios são os mesmos. Se você for olhar lá no DSM, não tem critério para adolescente, critério para adulto, critério para criança, são os mesmos. Só que nos adolescentes e adultos, crianças maiores também, o critério A costuma ser bem estabelecido, mas o critério B não costuma ser bem estabelecido, porque ele costuma aparecer de uma forma socialmente aceita. Que pode aparecer no discurso dos pais como é o jeito dele, ele sempre foi assim, porque nós vivemos, gente, numa sociedade que tem algumas questões com padrões rígidos em alguns setores, né? Então é muito comum ser muito bem aceito algumas questões rígidas, rituais, enfim, vamos pensar em coleções, por exemplo, ou alguém que é obcecado por alguma coisa, isso é socialmente aceito, né? Se a pessoa
não tem outros déficits visíveis ou que não são socialmente aceitos, isso não chama atenção. Então vamos pensar, alguém que é obcecado por, vamos pensar, informática, tudo bem. Isso pode até estar prejudicando sua vida, seus relacionamentos sociais, ele não fala sobre outra coisa, interrompe o outro, não consegue trocar turno porque só fala sobre isso, não responde outro tipo de pergunta, não tem amigos, porque ele só consegue se relacionar com quem é da área informática, por exemplo. Mas se ele for obcecado por pedras ou tampinhas de garrafa, isso vai ser meio estranho, né? Então, se o interesse da pessoa for um interesse menos socialmente aceito, às vezes a sociedade vai olhar, que estranho, se juntar com os déficits do critério A, pode ser que passe por um esquisito. Mas ainda assim, talvez não pensem em TEA, né? Na criança, como isso se configura, a criança está em desenvolvimento, então isso se configura de uma outra forma, as inflexibilidades, os rituais, os padrões, fica muito mais evidente. O adulto, ele gerencia a sua própria vida, né? Então não tem alguém ali gerenciando as transições, as flexibilizações. Então quem é que reclama? Às vezes uma esposa, né? Se mora com os pais, acaba ficando, é o jeito dele, ele sempre foi assim, porque isso não foi perceptível durante toda a vida, né? Em mulheres, isso fica um pouquinho mais difícil, né? A gente sabe que o autismo em meninas se apresenta de uma forma ainda mais desafiadora de perceber, né? Se for leve. Ainda a apresentação com diagnóstico em adolescentes e adultos, ainda mais, né? Tem um perfil no Instagram que eu gosto muito, que é da Camila Borges, que ela é psicóloga, algumas pessoas devem conhecer, que ela relata sobre a sua vida e ainda analisa muito sobre o autismo em meninas. Então, assim, quem tiver oportunidade, for mãe, psicóloga profissional da área da saúde e professor, sigam a Camila, assim, eu acho ela fantástica. Camila sem o A, tá? Com K. Então, critério A é bem estabelecido, o B passa por socialmente aceito, como uma pessoa cheia de manias, confunde-se muito com o toque. Depois eu vou falar sobre os principais transtornos que se confundem, aí, os transtornos psiquiátricos. E o C, que é um critério que precisa estar pontuado ali para a gente poder fazer o diagnóstico, que esses sinais e sintomas, comportamentos precisam estar presentes ali na terra infância, né? Isso, a Camila Gomes, falei Borges, né? Eu falo IGVT em vez de IGTV, enfim, me analisem. O critério C, muitas vezes não é possível, gente. Por quê? É uma entrevista com os pais. Como esse pai vai lembrar de como essa criança era na infância? Esse é um ponto. Muitos pais, dependendo da idade, podem estar até falecidos. Essa pessoa, esse adolescente, pode ser, sei lá, 17, 18 anos, esse jovem adulto ou esse adulto aí mais velho, vai ficar confortável com uma entrevista com os pais? Temos esse problema também, né? A gente sabe que, em alguns casos, até sim, né? Ele está ali disponível, interessado na sua própria avaliação, no seu próprio diagnóstico, entende a importância e faz questão de que esses pais venham, participa até da avaliação, da entrevista com os pais junto, mas em muitos casos não, né? Tem aí as famílias disfuncionais, as suas questões, as suas dificuldades, e não quer que converse com os pais. A gente sabe que para TDAH tem algumas escalas que os pais preenchem sobre a vida da criança, né, na infância. Enfim, tem muitas pessoas que... o Instagram da Camila, eu sei que é Camila sem o A, tá? Aí se alguém puder colocar aí, eu acho que não tem o A no Instagram, mas enfim, depois vocês deem uma olhada.
que a gente sabe é que muitos adultos não querem, às vezes, nem que o pai saiba da sua questão, da sua intimidade. Tá ali diagnosticando, eu não quero que meu pai saiba, porque ele não vai acreditar, porque ele acha que tudo é frescura, ele não acredita no meu sofrimento, né? Eu sempre trouxe essas questões, ele nunca validou, ou então eu não quero que ele saiba para não sofrer. Enfim, a questão do sigilo do próprio paciente, né? Enfim, gente, a dificuldade com o critério C e B fazem esse diagnóstico um desafio. Os principais diagnósticos diferenciais, e eu vou aqui citar os principais diagnósticos diferenciais, porque é impossível da gente falar sobre cada um deles aqui. Eu sempre lembro que para a gente fazer avaliação psicológica, a gente precisa estudar tudo, né? Porque para você diferenciar uma coisa da outra, você precisa saber de tudo. Para fazer a avaliação do diagnóstico de transtorno do espectro autista, a gente precisa conhecer os principais e também conhecer desenvolvimento típico, porque eu diria que até mais importante do que conhecer os principais diagnósticos diferenciais, conhecer o típico. Então, para a criança, a gente fica ali entre TDAH, deficiência intelectual, os transtornos motores, para poder diferenciar, né, as estereotipias, transtornos de linguagem, né, transtornos de linguagem pragmática, enfim. Nos casos, nos adultos, adolescentes e adultos, a gente vai diferenciar principalmente dos transtornos psiquiátricos, depressões, ansiedade, TOC, transtorno afetivo bipolar, fobia social. Lembrando que esses transtornos podem concorrer, né? Então, a pessoa pode ser até depressiva, essa pessoa pode ter ansiedade, enfim, TOC, né? E isso tudo torna o diagnóstico ainda mais difícil, tá? Então, eu vou seguir aqui no meu roteirinho para eu conseguir falar o máximo possível aqui na nossa aula. Com essas dificuldades, né, de estabelecimento do critério B, do critério C, a gente precisa ir para a base do comprometimento do TEA, né, que tem várias teorias, né, as cognitivistas, as desenvolvimentistas, enfim. Ir para a coerência central, ir para funções executivas, né, teoria da mente, e lançar mão tanto de testes padronizados, através de uma boa avaliação neuropsicológica. A neuropsicóloga se torna essencial na avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista em adolescentes e adultos, essencial. É possível fazer sem? Sim, mas o profissional precisa ter uma expertise gigantesca, assim, um olhar muito apurado, precisa ter bastante experiência em provas ecológicas. E se você puder contar com uma profissional neuropsicóloga, maravilhoso, né? Não tem por que não usar os recursos que a gente tem, né? Eu gosto bastante da fala do Dr. Daniel, quando ele diz: eu não fecho o diagnóstico sozinho se eu tenho uma equipe. Eu fecho lá no SUS, onde eu não conto com psicólogo, onde eu não conto com fonoaudiólogo, eu tenho que fechar. Agora, se eu tô no consultório e eu tô ali diante do paciente e eu sei que esse diagnóstico é multi, eu vou pedir essa avaliação. E é mais ou menos isso que eu penso também sobre o diagnóstico de adolescentes e adultos. Então, nós temos que avaliar a coerência central, avaliar funções executivas, e aí, essencial, a neuropsicóloga, como eu disse, teoria da mente, tomada de perspectiva, né? Então, assim, pensando em teoria da mente, a gente vê muita coisa sobre a criança, né? Tem lá as provas, tem um monte de coisa na internet, mas basicamente a gente pode resumir em: será que essa pessoa, vou falar aqui, enfim, uma coisa que assim, dá para você avaliar aí agora com o seu paciente, né? O quanto que essa pessoa modula o próprio comportamento em prol da nossa interação, né? Ele consegue tomar essa perspectiva do outro para que essa interação seja bacana, né? Em prol do ambiente. Normalmente essas questões não aparecem em escalas de autorrelato, né? Então normalmente eles não pontuam em escalas de autorrelato. A gente pode fazer comportamentos inesperados, então você pode
criar situações na sua sessão de avaliação para ver se aquela pessoa está conectada com você. Então, por exemplo, quando você está conversando com alguém, né? Então, eu tô aqui conversando com vocês, né? Então, vamos supor que eu pegue aqui o meu celular e eu vou começar a dar a live assim, né? Então, gente, vocês podem ver se... Você pode ver se a pessoa responde as suas perguntas. Se eu parar de falar, começar a olhar o celular, provavelmente vocês, se vocês estão trocando turno comigo, vocês vão parar de falar. Vocês vão achar estranho, né? Vocês vão ficar esperando eu terminar de fazer o que eu tô fazendo aqui para voltar, né? Fazer contato visual. Às vezes, quando a gente tá avaliando crianças, adolescentes e adultos e a gente faz algum tipo de atuação nesse sentido, a pessoa continua falando. Ela nem percebe que a gente desconectou. A gente pode até, às vezes, sair do campo de visão dessa pessoa e essa pessoa continuar falando. Então, assim, a gente vai estar avaliando se ela percebe pequenas mudanças no ambiente, pistas sutis, né? Eu tô vendo aqui a Fernanda Pitt falando para fazer uma análise funcional. Quem é mais da área comportamental consegue, né, Fernanda? Mas fonos, às vezes, que não são da área, outras profissionais que não são da comportamental, não tem esse tipo, não tem esse pré-requisito, não tem esse repertório, né? Então, assim, a ideia é... E eu pretendo fazer um curso avançado para quem já fez, e para quem não fez também, né? Para quem já tem a experiência com crianças, de adolescente e adultos. Vamos ver se agora no finalzinho do ano eu consigo fazer esse curso. Vai ser um curso mais curtinho, não tão grande quanto de crianças, né? Para adolescentes e adultos, né? Mas para que qualquer pessoa possa fazer, porque às vezes fonos também, né? A gente teve um adolescente aqui que veio por questões de fala, e na verdade ele era TEA, né? E aí assim a fono captou ali. E aí, porque não é tão comum chegar para fono, né? Para fono chega muito por conta das questões de fala na criança pequena. Para adolescente e adulto não costuma chegar para fono, né? Para psicóloga mesmo, né? Mas sim, ótima a sua pontuação para quem é psicólogo ou para quem é mais da área comportamental, né? Então, ver se ele percebe pistas sutis, propiciar pergunta, sabe aquela bola levantada de bola para ver se ele corta? Então você vai propiciar situações. Assim como com a criança na avaliação lúdica, a gente também propicia situações para ver se a criança inicia, se ela mantém, se ela amplia a brincadeira. Com o adulto, com o adolescente, a gente faz a mesma coisa na interação ali, com perguntas. Eu vi num curso que eu fiz sobre isso, né? Um curso de atualização, e a professora deu uma dica super bacana. Ela disse assim: vocês podem, por exemplo, colocar um porta-retrato atrás de vocês, né? De seus filhos, de alguém, né? Da sua família, do seu marido, do namorado. E aí você faz um comentário, né? Um comentário que vai puxar e vai ver se ele faz a conexão, se ele olha, se ele faz uma pergunta, né? Se ele oferece consolo, né? Tudo isso para conseguir avaliar essa capacidade aí de conexão. Normalmente essas pessoas também podem ir muito bem na interação 1 a 1, mas quando coloca mais uma pessoa, mais duas pessoas, o desempenho cai muito. Isso é uma dúvida às vezes que eu recebo muito em supervisão. Ah, mas nossa, ela interage tão bem, o diálogo flui, fala pra caramba. Mas quando vai para um grupo com 3 pessoas, já não sabe para quem ela responde, não sabe que horas entrar na conversa, não sabe, os assuntos fluem muito rápido, e aí alguém vai e faz um comentário que não tem nada a ver com a conversa, ela já não sabe do que se fala, e aí acaba tendo prejuízo em grupo, mas 1 a 1 vai muito bem. Inclusive, na Camila, no Instagram da Camila, ela fala que ela tem essa dificuldade. Isso é muito comum. Eu tive uma paciente que eu diagnostiquei, acho que ela tinha 19 anos, acho que 19 para 20. Gente, era uma maravilha a interação dela dentro da sala.
E ela saía, ela não conseguiu, acho que em 1 ano ou mais, nunca conseguiu falar oi ou falar tchau para as recepcionistas. E ela tinha interesse por elas, queria saber, sabia quando era aniversário, porque acho que elas começaram a se seguir no Facebook, né? Sabia quando era aniversário, dizia pra mim dentro da sala, né? Tal dia era aniversário, mas saía, não conseguia falar oi, não conseguia falar tchau. Enfim, né? Tinha dificuldade. Ou na recepção, numa situação triangular, não conseguia conversar nem comigo. Então tem várias possibilidades, né? Verificar se procura aprovação, se esforça para manter essa interação, se você precisa fazer muita pergunta para manter um diálogo, né? Então assim que a gente avalia a interação e a comunicação com adolescentes e adultos. Lembrando sempre disso, só a sua interação 1 a 1 ali não é suficiente, você precisa dar um jeito de propiciar outras situações. Deixa eu pegar minha água aqui, gente, que pode ser, vocês precisam dar um jeito, tentem dar um jeito de puxar uma conversa, small talk, né? Jogar a conversa fora na recepção, para ver como essa pessoa se sai. Eles têm dificuldade normalmente em jogar a conversa fora, essa conversa de elevador. E aí, essa avaliação, assim como a gente avalia a criança na recepção, vendo ali como que ela se sai com uma outra criança que chegou, se toma o brinquedo da mão, se olha, enfim, se vai no brinquedo, se olha para a criança, se olha, fica atento ao ambiente, a gente também pode fazer isso com o adolescente e com o adulto, tá? Então não deixem de avaliar fora do ambiente da sala. Enfim, gente, eu falei aqui um monte de coisa que são dicas, na verdade, né? A gente precisaria aprofundar, então tem que estudar coerência central, teoria da mente, estudar função executiva, isso tudo são teorias gigantes que a gente pode explorar e investigar de diversas formas, com livros, com reconto de histórias, com várias possibilidades materiais que vocês mesmos podem criar ali com o seu paciente, né? Então, a gente pode avaliar, pode não, deve avaliar expressão facial, mas não só se entende sua expressão facial, se usa expressão facial, mas se a variabilidade de expressões faciais que a pessoa usa, né? Gestos também, a gente sabe que isso, as fonos avaliam muito bem, mas lembrando que esse tipo de diagnóstico muitas vezes não vai passar por uma avaliação fonoaudiológica. Não só porque eles não vão buscar, porque muitas vezes eles não vão entender, mesmo que você explique a necessidade de uma fonoaudióloga avaliar a comunicação. E então, é preciso que o profissional, o psicólogo, busque aí um pouquinho mais de saber com relação as tipificações, vamos chamar assim, dos gestos, né? Gestos descritivos, gestos enfáticos, enfim, né? Ele usa só gestos tradicionais, convencionais, oi, tchau, ou ele usa gestos enfáticos, ele usa gestos descritivos, não é? Qual é a variabilidade de gestos que ele usa? Ele usa tudo isso coordenado, então contato visual com gestos e com a fala, tudo isso coordenado, ou é aquela coisa estranha, né? Que você não sabe o que é, mas o todo é esquisito. Tem os instrumentos do Delpret, né, de habilidades sociais, que também tem escalas, e você pode tanto usar as escalas, como você pode se referenciar nessas escalas para fazer perguntas específicas e usar qualitativamente. Deixa eu ver o que mais. As coisas básicas, como entender piadas, ironias, duplo sentido, metáfora, inferências, e aí tem muita coisa, como eu falei, tanto que vocês podem criar, quanto disponível na internet, né? Material, gente, no Pinterest, material para inferência, tem milhares que vocês podem imprimir e avaliar. Teste de olhos é um teste também que vocês conseguem na internet, que tem só os olhos, e aí vocês apresentam e a pessoa tem que reconhecer que tipo de emoção é aquela nos olhos. Aí tem para criança e tem para adolescente, adulto, enfim,
assim, tem bastante recurso. O que é essencial, vocês saberem o que vocês precisam avaliar, né? Foi essa a ideia dessa aula de hoje. Explicar mais ou menos o que é difícil, o que é desafiador nesse diagnóstico, para que vocês possam buscar instrumentos ou saídas, né? Não necessariamente vai ser um instrumento padronizado. Tem os instrumentos padronizados, né? E aí às vezes a neuropsicóloga vai utilizar provas já padronizadas, que é restrito aos psicólogos. Tem as provas padrão ouro, né? Que são aí as provas as escalas diagnósticas padrão ouro, que já exigem certificação internacional, já não são tão fáceis de fazer. Mas a gente está aqui no dia a dia, não tem a certificação internacional e precisa avaliar, né? O paciente bate a porta e a gente precisa avaliar, encaminhar depois posteriormente ao médico, ou então recebe do médico para avaliação, que é o nosso caso aqui, recebe bastante. Lembrando, gente, quinta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer uma aula casadinha com essa aqui, com o Dr. Daniel, que é psiquiatra, especialista em autismo, e ele está se especializando em adolescentes e adultos. Então, ele está recebendo bastante adulto para diagnóstico, e a gente está fazendo uma parceria também nessas avaliações e atendimentos. E na quinta-feira ele vai estar aqui respondendo dúvidas, falando sobre o diagnóstico em adolescentes e adultos. Então, eu convido vocês a participar. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não tem perguntas. Gente, como eu falei, essa aula ia ser um pouquinho mais rapidinha, porque eu vou atender, vou fazer uma avaliação multi agora. Vai ficar gravada sim, todas as aulas de terça-feira vão ficar gravadas, e eu prometo que acho que até janeiro já deve ter esse curso aqui que algumas alunas estão pedindo, porque no curso de diagnóstico que nós temos, que é muito legal, gente, preciso falar para vocês que é muito legal. Eu andei fazendo alguns cursos aí recentemente de atualização, que eu tô sempre estudando e me atualizando, né? É porque eu dou curso que eu tenho que parar de estudar. E aí eu vi o quanto meu curso é legal, de verdade. Quando eu terminei, eu falei, não, o curso não tava ruim não, gente. Tava bom, bacana, mas eu vi o quanto o meu é legal. Quanto é grande, é cheio de conteúdo prático, enfim. Mas eu senti necessidade de ampliar também com adolescentes e adultos, e eu pretendo fazer isso para janeiro. Como eu falei, não vai ser tão grande, porque eu não vou entrar em questões de fundamentação teórica. Então, quem já fez o primeiro, se fizer o segundo, vai ficar show, vai ficar completo. Mas pode fazer só o segundo também, para quem já tem experiência, tá bom? Tô vendo aqui, deixa eu ver quando será o curso. Elisângela, eu acho que para janeiro, porque eu vou ter que gravar as aulas. Eu vou escrever, vou gravar, vou ver se agora em dezembro eu consigo fazer isso. Os atendimentos vão dar uma diminuidinha. Fernanda, minha aluna do curso. Gostou, Fernanda? Legal. A aula vai ficar gravada assim. Vai ficar salva. Histórias sociais também. Sim, Fernanda, um ente que faleceu, por exemplo, com certeza, se teve empatia. É que tem uma questão, gente, assim, pra finalizar aqui, que eu não mencionei aqui, mas é que, assim, é pouco tempo, mas tem muitas outras coisas que a gente teria que falar sobre o assunto, né? No critério C, a gente fala lá que esses comportamentos têm que aparecer ali até 36 meses, enfim. Fica muito longe, a gente não tem os informantes, né? E o critério, tem outros critérios, né? Não vamos ficar falando em critérios, eu vou querer falar de todos. Mas tem que causar prejuízo na vida da pessoa. E a gente tá falando de uma pessoa adulta que já pode ter passado por terapias, mesmo que não tenha sido uma terapia especializada, ele pode ter um comportamento hoje mais adaptado, inclusive ter passado por terapias na infância, né? E o comportamento dele hoje ser de uma determinada forma, ser adaptado por conta de processos de aprendizagem, tanto em terapias quanto com a própria vida, né? A gente sabe que os autistas são muito práticos, né? E aí eles
seguem regras muito bem também, né? São bastante ritualísticos. Então, às vezes, eles vão lá, é assim que faz? Começa a fazer daquele jeito, né? Então, sofre essa influência também da aprendizagem durante a vida. Então, muitos deles, às vezes, sabem que diante de uma situação de morte, é socialmente solicitado que ele diga que ele ficou triste, mas não necessariamente naquele momento ele compreendeu porque que as pessoas se descabelavam no velório, chorando, abraçando o caixão, por exemplo. Ok, estou sentindo, mas esse comportamento não faz sentido pra mim, né? Já que essa pessoa não tá ali, entende? Ok, eu disse eu te amo, mas eu não preciso dizer todos os dias, porque eu já disse, você já não sabe. Então, enfim, teria muito mais coisas pra gente explorar. Tá bom, gente? Eu agradeço a presença de todos. Se vocês quiserem, então, continuar apurando o olhar de vocês, calibrando esse olhar, não é exatamente uma prática estando com o paciente, mas é participando da minha prática, da minha experiência, trazendo aqui os casos. Eu vou tentar começar a trazer mais histórias. Essa dificuldade da gente poder usar imagens dos pacientes, a gente não pode, né? Então fica difícil de um profissional que nunca atendeu ter a prática, a vivência, se não for atendendo. Então o objetivo dessas aulas de terça, dessas aulas de quinta às 20 horas e dos cursos que eu ministro aqui na Brinquedos é fazer com que esse olhar fique um pouquinho mais prático, mais perto da prática, para que vocês façam avaliações mais consistentes e com mais expertise, mesmo sem ter tanta vivência com a criança ou com o adolescente adulto. Tá bom, gente? Tchau, obrigada!